Olá, gente, como vocês estão? Todos tranquilos? Trabalhando muito? Estão conseguindo estudar? Eu espero que sim. E os filmes, vocês estão conseguindo assistir? Lembrando que na próxima aula nós iremos falar sobre, né? E eu preciso que vocês assistam os 3 filmes e peço também que vocês coloquem os comentários de vocês lá no fórum, tá, gente? Lembrando também que o fórum conta como frequência. Então vocês entrem, né, coloquem a opinião de vocês, o que vocês estão achando das aulas, se estão gostando. Coloquem também sobre o filme, o que vocês acharam do filme, se vocês estão gostando. Tá tranquilo, gente? E o fórum vale frequência, gente, por favor. Então, depois, quando chegar lá no final, vira aquele desespero por causa de frequência, né? Fica a professora e vocês tudo desesperado por causa de frequência, de falta, e vira aquela confusão. Então, eu peço que vocês acessem o fórum, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as 3 concepções e a nomenclatura. Então, vocês lembram lá da aula 1, que eu falei um pouquinho, eu falei da concepção religiosa, que era o que os egípcios tinham, essa concepção religiosa, que o surdo, ele tinha um contato com os deuses. E aí hoje nós vamos ver um pouquinho da concepção clínico-patológica e a concepção socioantropológica. Então vamos lá. Então, gente, quando nasce um surdo, né, lá no hospital, né, hoje não recebe alta sem fazer os exames, né? Hoje é obrigatório, precisa fazer o exame. Então vamos entender um pouquinho do que é esse exame. Ah, mas professora, nós vamos ter que saber ler exame? Não, claro que não, né? Vocês não precisam ler exame. Mas vocês precisam só ter uma ideia, o que é, né? Para falar assim, se um dia vocês pegarem algum exame, para falar, para vocês pelo menos terem aquela ideia, ah, eu já vi isso um dia na minha vida, mas vocês não precisam, claro, vocês não vão precisar fazer exame, isso é coisa do otorrino e do fonoaudiólogo. Mas vamos entender só um pouquinho. Então, quando nasce, né, um bebê surdo, lá já no hospital eles fazem o teste da orelhinha. Então, o que é esse teste? O teste da orelhinha é um teste simples e que não causa dor ou desconforto para o bebê, tá? O bebê não sente nada, gente. Então, coloca só uma borrachinha, né, aqui no canal auditivo e só sente uma pressãozinha, não sente nada de dor, não sente nada, é super tranquilo. Nesse teste, o médico coloca um aparelho na orelha do bebê que emite estímulo sonoro e mede o seu retorno através de uma pequena sonda que também é inserida na orelha do bebê. Então, o teste da orelhinha é o primeiro exame para ter o diagnóstico da surdez ou não. E aí, depois, nós temos a audiometria. Acho que muitos de vocês conhecem, eu acho que todos, né? Todos vocês, acredito que já tenham feito o exame audiométrico. Então, como é que funciona o exame audiométrico, né? A pessoa entra dentro dessa cabine, que é uma cabine, né, acústica, e o fonoaudiólogo do lado de cá, ele vai emitindo vários sons, né? Então, ele começa do som alto, então vamos supor, exemplo, ele começa aqui do 70, né? E aí ele vai diminuindo, 60, 50, 40, 30, né? Então, o som é pi, 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 aí vai diminuindo bem baixinho, né? O último som ali, o último, né, que o paciente consegue escutar, ou ele levanta a mão, ou ele aperta um botãozinho que lá no aparelho do fonoaudiólogo acende uma luz. Então, ele sabe que a pessoa está ouvindo. E aí ele vem aqui e marca, né? Então, aqui, ó, gente, 10, 0, né? 10, 20, 30, 40. Aqui é a intensidade do som. Esse outro aqui, ó, é a frequência dos sons. 500.002 é a frequência da fala. Tá? 3, 4, 6 e 8 são os sons graves. E para cá também tem 250 e 150. Esse exemplo aqui que eu trouxe não tem. Mas
também tem 250 e 150, que são os sons agudos. Então, a última vez que a pessoa apertou ou levantou a mão, o fonoaudiólogo vem aqui e marca, né, aonde ele ouviu. E sempre a orelha direita é de vermelho e faz em círculo e o risco contínuo, e a orelha esquerda é em X, azul e pontilhado, tá? Isso aqui já é convencionado já, todo o exame é assim. E aí, como que o fonoaudiólogo faz? Ele pega as 3 frequências da fala, 500, 1002, soma e divide por 3. Aí ele vai fazer uma média. E aí, nessa média, ele vai saber onde é que entra aqui a perda auditiva. Então, se for de 0 a 25, normal. Leve, de 26 a 40. Moderado, de 41 a 55. Moderadamente severo, de 56 a 70. Severo, de 71 a 90, e profundo, maior ou igual a 91. Então, daí, através dessa média, ele vai poder classificar aqui, né, como que essa perda, se é leve, se é moderada, se é profunda. Geralmente, gente, né, os casos que a gente mais encontra surdo, quando ele nasce mesmo, né, ele nasce surdo, a perda geralmente é severa ou profunda. Então, geralmente é severo e profundo. E aí também nós temos a imitanciometria. Então, o que é esse exame de imitanciometria? Esse exame ele vai avaliar a mobilidade da membrana timpânica. Então, coloca também uma borrachinha, né, no canal auditivo, e do outro lado vai emitindo os estímulos. Então, nós temos 3 tipos de curva, que é a curva tipo A, tipo B e tipo C. A tipo A é uma mobilidade normal. A tipo B e C já é considerada algum tipo de perda. Então, esse exame, ele complementa a audiometria. Então, a maioria das vezes, né, ou praticamente 100% das vezes, né, quando tem o diagnóstico de surdez, faz esses 2 exames, que daí um complementa o outro. E aqui nós temos a nossa concepção clínico-patológica. Então, o que é essa concepção clínico-patológica, gente? É a concepção de que a surdez é uma doença. A surdez é algo que precisa ser curado. Então, lá no hospital, quando nasce um bebê surdo, faz o teste da orelhinha, diagnosticou a perda auditiva, ali ele já é orientado a usar um aparelho, a fazer um transplante coclear. Então, ali naquele momento, ele já é tratado como algo que precisa ser curado, né? E eles não têm aquela ideia de que existe uma língua, que ele é um ser surdo. Não, lá no hospital, que é essa visão clínica, eles têm essa visão de que precisa ser curado. E aí é a hora que começa todo o nosso problema. Porque aí essa criança ela já começa a ser encaminhada para colocar um aparelho, né? Começa a ser encaminhada para ir para fono, para fazer terapia, e aí eles esquecem, eles não têm aquela ideia da cultura surda, da identidade surda, eles não conhecem isso. A galera da área da saúde, eles não têm essa ideia de um ser surdo, normal como qualquer outro, só é surdo. A diferença é linguística, a única diferença é uma diferença linguística. Nós, né, oralizamos e eles sinalizam. Então, eles não têm essa ideia. Então, ali já começa o tratamento. Então, eles começam a fazer tudo para o surdo ser tratado de uma doença. Então, aí eles já são encaminhados para colocar o aparelho auditivo. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, vários modelos, né, do aparelho auditivo que existe no mercado, cada um com seu preço, né, gente? Cada um com o seu custo. Não é barato, são aparelhos super caros. E aí, como é que faz? Coloca uma massa, né, no conduto auditivo, uma massinha, injeta, né? E aí ali seca,
né, tira aquela massa já moldada, manda para o protético, aí o protético vai moldar, né, do tamanho da orelha, e aí esse molde vai conectar em um desses aparelhos aqui, ó. É igual quando a gente vai fazer aparelho móvel, não sei se vocês já fizeram um aparelho móvel, se algum de vocês já usaram. Eles colocam aquela massa, né, na boca da gente, e a gente fica, né, daquele jeito, aí a massa endurece, tira, manda para o protético, aí molda todo o aparelho. A ideia é essa também, só que a massa coloca dentro do canal auditivo. Só que essa adaptação aqui, gente, ela é terrível, porque a criança, ela não escuta o som igual a gente está ouvindo, né? Ela escuta um som todo robotizado. E da microfonia, né, ela não compreende nada do que está sendo falado, e ela também não consegue falar, e aí ela tem que, né, caminhar para a terapia toda semana, toda semana, toda semana, toda semana, e todo mundo esquece que ela é uma criança, né, que ela precisa ser estimulada, que ela precisa brincar, que ela precisa se desenvolver, igual qualquer outra criança. Então ela passa a infância dela todinha caminhando para a terapia e tentando tratar da surdez, que é considerado doença, né? Eu já vi uma criança, gente, pegar o aparelho e jogar dentro de um vaso. Então, o que a gente coloca dentro do vaso, gente? É isso mesmo que vocês estão pensando aí. Então, é para vocês terem uma ideia o que essa criança, o que ela pensava desse aparelho. Para ela, esse aparelho não prestava, não servia para nada, né? Não presta, eu vou jogar fora. Então, ela tirou e jogou no vaso. A mãe quase morre, porque é muito caro, gente. É muito caro. E tem a manutenção, tem pilha para ficar comprando direto. Então, assim, a pessoa ela fica realmente dependendo daquele mercado ali pro resto da vida. Tá? E aí nós temos também o implante coclear. Então, o implante coclear, ele é bem também, né, discutido entre o mundo médico, porque assim, não pode fazer logo que a criança nasce, porque a orelha, ela ainda está em crescimento. Então, tem que esperar passar aquela fase, né, do crescimento para poder fazer o implante. Então, aí como é que é, né? Coloca esse aparelho também aqui em volta, né, igual vocês estão vendo, que ele é conectado a esse fiozinho. E aqui, gente, ele gruda no osso temporal da criança, é igual um ímã, tá? Então tira, né, eles tiram, guarda, né, coloca de novo. Então é igual um ímã mesmo. E aí, esse aparelhinho aqui, ó, ele vai mandar os sons, ele vai mandando para cá e ele vai transformando em sinais eletrodos. E aí vai mandando para a cóclea. Então, a ideia do implante coclear é essa daqui, ó. Através desse aparelhinho aqui, ele vai mandando esses sinais em forma de eletrodos até aqui na cóclea. Mas isso aqui, a criança só pode fazer já depois de um grande, porque precisa terminar essa fase de crescimento, né? E aí, a criança escuta? Escuta, sim, escuta, né? Escuta tudo, gente, escuta. Escuta barulho de unha batendo, escuta barulho de saco plástico, né? Escuta barulho de chinelo, cheque, 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 escuta. Só que aí ela precisa fazer um tratamento para ela poder aprender a ouvir. Porque não é igual nós ouvintes. Nós ouvintes a gente consegue, né? Nós estamos aqui conversando, tem buzina do carro lá fora, o cachorro está latindo, o ventilador está rodando, a porta está batendo, e a gente consegue discriminar todos os sons. O surdo, ele vai ter que fazer todo esse tratamento de discriminação auditiva. Então, ele começa a ouvir tudo, mas ele não sabe o que é, nada. Então, aquilo deixa ele irritado, deixa ele nervoso, eles sentem muita dor de cabeça. E, assim, eu conheço 2 surdos que fizeram a cirurgia do implante coclear e hoje o aparelhinho deles está guardado dentro da gaveta. Eles não gostam de usar. E sem falar que depois da cirurgia, eles têm que ter cuidado. Então, vamos supor, eles não podem
levar uma bolada na cabeça, né? Tá ali brincando de bola, né? De repente, pá, uma bola, não pode. Eles não podem chegar num clube, né? E correr e pular de ponta na piscina, não pode. Então, eles têm que ter muito cuidado também por causa desse implante. Então, assim, também não é a solução. Não, eles também não gostam, né? A maioria deles também, eles não se adaptam com o implante, porque também eles já viveram, né, muitos anos daquele jeito, 8, 9 anos, e aí depois faz o implante. Então, esse processo de adaptação, ele não é fácil, ele é muito difícil. Então, isso aqui, gente, é a visão clínico-patológica, uma visão de que a surdez é uma doença de que precisa ser tratada. E qual que é a concepção socioantropológica? Então, essa visão socioantropológica é a visão que eu quero que vocês tenham, né? É uma visão de que o surdo, ele não é o doente, ele é uma pessoa normal, não tem nada de errado com eles, né? Qual que é a diferença? A diferença é uma diferença linguística. Nós oralizamos e eles sinalizam. Fora isso, não tem diferença nenhuma, né? Eles têm a língua deles, né? A cultura visual deles. E é normal, igual todos nós, não tem diferença nenhuma. Então, essa é uma visão socioantropológica. Então, o que é essa concepção socioantropológica? É de que o sujeito surdo, na visão socioantropológica, reconhece como ser humano que não precisa ser testado periodicamente para que a sua surdez seja curada, mas que possui uma língua natural, reconhecida por lei, que é a Lei 10.436, que nós vamos estudar mais para frente, e que tem traços característicos de sua língua e que constitui uma comunidade minoritária. O surdo, como qualquer cidadão, possui deveres e direitos, sendo ele mesmo o protagonista de sua história, capaz de tomar suas próprias decisões, opinar e escolher o que será melhor para a sua vida. Então, nós precisamos, gente, parar de olhar para o surdo como aquela pessoa coitada, né? Ai, tadinho, né? Não escuta, tão bonito e não escuta. Não, gente, não é assim, né? O surdo é igual a gente, não tem diferença. A diferença é que ele sinaliza e a gente verbaliza. Então não tem diferença nenhuma. Então nós precisamos mudar a chave. Não tem nada de coitadinho. Coitadinho, a gente tem que pensar assim, na falta de oportunidade que eles tiveram de estudar por conta dessa história toda nossa, né? Eles foram proibidos de sinalizar, eles foram proibidos de usar a língua deles. Então, nesse sentido, sim. Aí a gente tem que ter essa consciência do que a história, do que a sociedade fez com eles. Mas se eles tiverem oportunidade, gente, de estudar, de ter uma vida normal, não tem nada de coitadinho, né? São pessoas iguais a todos nós. Bom, as nomenclaturas, gente, como que é a forma correta de falar? Então, não é portador de deficiência, gente, ninguém porta nada. E também não é deficiente auditivo, né? Eles nasceram surdo. Ah, mas então como que é deficiente auditivo? Então, exemplo, nós, né? Nós nascemos ouvindo. De repente, estoura uma bomba lá fora. E aí essa bomba me traz uma perda auditiva. Aí nós vamos falar deficiente auditivo. Eu nasci ouvindo e por um problema eu perdi a audição. Mas eles não. 99% deles, eles nasceram surdo. Então, é só surdo, gente, né? E também não existe mudo, né? Muitos de nós, a gente ainda tem aquela ideia, né? Ah, é mudo, é mudo, é mudo, é mudinho. Não, gente, isso é falta de respeito. É somente surdo. Só isso. Relembrando aqui, ó. A língua natural dos surdos é a língua materna, que é a primeira língua, que é considerada L1. A língua portuguesa escrita é a segunda língua para os surdos, que é considerada L2. Tá? A língua de sinais, ela não é artificial, tá, gente? Pelo fato dela ter uma gramática, então ela não é artificial.
ela também não é universal, porque cada país tem a sua cultura. Então, cada país tem a sua língua. O português, ele é universal? Não, né? Aqui a gente fala português, nos Estados Unidos fala o inglês, na França fala o francês, da mesma forma com a língua de sinais. Então, aqui é língua brasileira de sinais, nos Estados Unidos é SL, na França é a língua francesa, porque a língua está ligada com a cultura daquele povo. Ela também não é mímica, porque mímica não tem gramática, e a língua de sinais ela tem uma gramática. E ela é exclusivamente icônica. Então aqui, ela não é exclusivamente icônica, tá, gente? Ela também é icônica. Então o que é um sinal icônico? Um sinal icônico é aquele sinal que parece com o que eu estou falando. Então, exemplo, casa. Isso aqui é o sinal de casa. Lembra uma casa, não lembra? Então, isso aqui é um sinal icônico, é quando o sinal lembra com o que eu estou falando. Então, ela também é icônica. E ela também é uma língua arbitrária. Então, o que é essa língua arbitrária? É quando o sinal não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então, exemplo, banheiro, gente, aqui, ó. Esse aqui é o sinal de banheiro, ó. Não tem nada a ver com banheiro. Então, isso aqui é um sinal arbitrário. Então, ela é uma língua icônica e também arbitrária. Ela tem variação linguística? Tem variação linguística. Da mesma forma que o português tem variação linguística. Macaxeira, aipim, mandioca, não é? Na Libras também tem variação linguística. E ela é ágrafa. O que é ágrafa? Não tem escrita, né? Não, ela tem escrita. Trouxe aqui para vocês. Isso aqui é escrita de sinais. É claro que isso aqui é utilizado no âmbito acadêmico, né? No dia a dia a gente não usa, mas eu trouxe aqui só para vocês verem. Então, isso aqui, ó, é a língua de sinais escrita. E depois vocês deem uma olhada nessa curiosidade aqui que eu coloquei para vocês, do que é o coda. O coda é quando são filhos ouvintes de pais surdos. E eu vou pedir para vocês pesquisarem essas leis, e nós vamos estudar ela lá na aula 11, tá, gente? Então, eu vou pedir para vocês pesquisarem e colocar o que vocês acham de mais interessante nessas leis, eles vão colocar lá na atividade, tá? Eu vou estar colocando certinho lá na rota como que é para vocês fazer essa atividade, tá bom? E, do mais, gente, bom estudo, tá? Obrigado pela presença de vocês aí do outro lado da setinha, da telinha. Deus os abençoe. Abraços em todos. Beijos. Até mais, gente. Tchau.